Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, ainda no capítulo 25 das evocações. E hoje nós vamos falar da linguagem a usar com os espíritos. Os graus de inferioridade ou superioridade de um espírito indicam o tom em que se eles devem falar. Então nós não vamos falar da mesma forma com todo tipo de espírito. Se é um espírito superior, de moral superior, nós vamos ter respeito. Aliás, respeito nós devemos ter com todos. Mas nós vamos ter uma linguagem também adequada. Se é um espírito que nós sabemos inferior, nós vamos usar também uma linguagem adequada para que ele entenda. E o tom também que se nós devemos falar com os espíritos superiores, nós temos que falar com um tom de humildade. Estamos assim subordinados a eles, porque eles são os nossos instrutores. Agora, com os espíritos que nós é que vamos instruir, nós temos que usar já um tom um pouquinho mais severo. Quanto mais elevados, mais merecem o nosso respeito. Porque eles já fizeram um caminho evolutivo e chegaram já nesse ponto, então eles merecem o nosso respeito, e muito. Quanto mais elevados, né? No mundo dos espíritos, respeita-se a superioridade moral que os coloca acima das nossas formas bajulatórias, e conquistaremos a sua benevolência pela sinceridade de sentimentos. Então, para falar com um espírito superior, não precisa ficar bajulando, dizer que ele é o máximo, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é muito bom. Não, nós temos que respeitar a superioridade moral. E ele está acima de tudo isso. E nós, quando nós os respeitamos, nós então conquistamos a sua benevolência. Mas eles sabem a sinceridade dos nossos sentimentos ou não. Eles nos conhecem. Eles fazem uma leitura nossa que aqui no mundo físico as pessoas às vezes podem até fingir e se passar por uma pessoa melhor. Mas os bons espíritos, espíritos superiores, eles sabem da nossa sinceridade. Aliás, até os espíritos inferiores, eles nos conhecem pela sinceridade dos sentimentos nossos. Porque quando nós vamos atender um espírito e que está muito comprometido, e se nós quisermos ser superiores a ele, falando num tom sem respeito, colocando muito abaixo, sem um sentimento para com ele de benevolência e de amor, ele vai na hora saber que as palavras que eu estou falando é somente da boca para fora, que realmente o Espírito sabe quando funciona ou não essa nossa sinceridade. Evitar o uso de títulos pelos quais o Espírito ficou conhecido na Terra. Se eu estou conversando, se eu estou atendendo uma mensagem de um Espírito superior e vou me dirigir a ele com algumas palavras, eu não vou ficar lembrando dos títulos que ele usou aqui na Terra, porque o Espírito elevado, isso aí não o agrada. Ele até se desagrada com isso. O que mais que agrada esses espíritos do que esses títulos lisonjeiros é um bom pensamento. Quando nós temos para com eles um bom pensamento, é o que mais os agrada e que faz com que eles então tenham para conosco também a benevolência. Esses são os espíritos superiores. E os inferiores? Seu próprio caráter determina a linguagem que devemos usar. Então, de acordo com o caráter desses espíritos, nós devemos usar uma linguagem. Por exemplo, com os espíritos levianos,
ignorantes e estouvados. Eles não merecem a mesma deferência que os espíritos sérios. Os levianos, eles vêm assim, querem falar qualquer bobagem pra gente, mentir às vezes. Os ignorantes, coitados, não têm conhecimento de nada, não adianta eu falar numa linguagem mais elevada com eles. Os estouvados, aqueles que não estão nem aí com nada. Como existem muitos aqui na Terra encarnados, porque os espíritos nada mais são os homens, a alma dos homens que foram encarnados aqui na Terra. Então, eles não merecem a mesma deferência que os espíritos sérios, para a gente conversar com eles. O tom familiar no tratamento não os melindra, nem lhes causa estranheira. Pelo contrário, é o que mais agrada. Então eu falo com eles num tom familiar, como se eu estivesse falando com uma pessoa chegada minha, amiga ou da minha família. Isso agrada mais do que se eu empolar uma linguagem para eles, eles vão falar, uma que eles nem vão entender, outra que eles vão achar que a gente está tripudiando em cima deles. Então, dependendo do espírito que eu vou conversar, através de um médium, eu tenho que utilizar uma linguagem adequada àquele tipo de espírito. E os espíritos infelizes, como que a gente faz com eles? A benevolência no tratamento é um consolo. Aqueles que estão sofrendo, e quando a gente fala umas palavras de consolo para eles, eles notam que os nossos sentimentos são verdadeiros e que a gente quer fazer o bem, a gente quer levar um pouco de consolo a eles. Nossa, eles ficam muito assim agradecidos. Eles agradecem mesmo. Muitos desses espíritos, às vezes, eles são atendidos e são encaminhados, e depois de um certo tempo eles têm permissão para voltar no trabalho, se manifestar e agradecer o acolhimento que eles tiveram, porque isso fez muito bem para eles. Então, na falta de simpatia que eles encontrem, que se eles não encontrarem em nós essa simpatia e pelo menos a benevolência que desejaríamos para nós mesmos, porque nós sabemos que essa questão de simpatia ou antipatia é uma questão que às vezes de energia, e daí às vezes a gente está ali conversando com esse espírito, a gente não está muito simpático a ele, mas a benevolência deve ser sempre usada, porque nós gostaríamos também que numa situação que nós estivéssemos como eles, alguém tivesse para conosco a benevolência. Então é muito importante que a gente fale com eles com esse respeito, né? com essa benevolência que nós poderemos. Que se a gente tratar esses espíritos com arrogância, é falta de caridade. Eu não posso me dizer melhor do que eles. Como é que eu sei se eu não estive já numa situação que eles estão? Ou se eu não poderia estar numa situação que eles estão atualmente? Porque enquanto nós não conseguirmos as duas asas do anjo, que é a sabedoria e o amor, o conhecimento e o amor, nós não sabemos se nós podemos ainda ter as nossas quedas. Às vezes nós achamos que já estamos trabalhando muito bem em determinada virtude, mas em razão de algumas circunstâncias, nós podemos ter uma queda, porque ainda não tínhamos chegado no topo, ainda não tínhamos trabalhado totalmente aquela virtude. Por exemplo, eu acho que eu já estou muito paciente. Eu tenho trabalhado a paciência e eu acho que eu estou muito paciente. Mas pode acontecer algum episódio na minha vida que
eu perco completamente a paciência em determinado ponto. Por quê? É como dar um exemplo, Richard Simonetti. A pessoa é muito boa, chefe de família maravilhoso, bom pai, bom filho, bom chefe na repartição que trabalha, ninguém tem queixa dele. Mas aí acontece um acidente de trânsito com ele, ele vai lá e quer pegar o outro pelo pescoço, tem uma crise de cólera. Daí as pessoas falam, mas como que foi possível uma pessoa que já estava tão bem ter essa crise? Ele não estava tão bem, ele não tinha tido a oportunidade de testar se ele estava bem ou não. Então todos nós também estaremos sujeitos a alguma circunstância e que nós perderemos as estribeiras, e daí? Então vamos ter bastante benevolência para com esses espíritos inferiores, infelizes, levianos, ignorantes, estouvados, porque seria faltar com a caridade tratá-los com arrogância. Como que a gente conversa com os espíritos cínicos, mentirosos e de sentimentos baixos? Olha só, quantas virtudes, entre aspas, cínicos, mentirosos e de sentimentos baixos. Esses espíritos são menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam seu arrependimento. Um espírito infeliz que vem e ele está arrependido, ele merece todo o nosso respeito e a nossa benevolência. Um espírito leviano, ignorante ou estouvado, que conversando com a gente, ele se mostre apto a melhorar, a mudar, ele merece a nossa benevolência e a nossa caridade. Mas esses espíritos que não querem melhorar, que são mentirosos, que têm sentimentos baixos, eles não têm interesse em se melhorar. E daí tratá-los com a piedade que nos inspira os grandes criminosos. Mesmo aí, nós temos que tratá-los com piedade. Porque mesmo os grandes criminosos, nós temos que ter para com eles a caridade, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Num item chamado Caridade para com os criminosos. E este espírito feminino que deu essa mensagem fala que todos nós precisamos de caridade. E esses irmãos que estão caídos, muito mais. Eles têm que ter piedade, a gente tem que ter piedade para com eles. Porque eles estão ali no fundo do poço, dependendo às vezes de algo, de uma palavra amiga ou de alguma situação que possam trazê-lo à tona para começar a melhorar. Então, mesmo nesse caso, nós temos que ter piedade. Uma observação: seria irreverente tratar os espíritos superiores de igual para igual. De jeito nenhum. Os espíritos superiores, eles têm uma ascendência moral sobre nós. Então, não vamos tratar como nós tratamos um familiar nosso, um amigo íntimo nosso. De jeito nenhum. Seria ridículo dispensar a todos a mesma deferência. Então, para com o espírito superior, eu não vou tratar de igual para igual, porque ele tem uma ascendência moral sobre mim, muito grande. E também com o espírito inferior, eu não vou dispensar a mesma deferência que eu estou dispensando a um espírito superior. Então vamos ter veneração pelos que a merecem, reconhecimento pelos que nos protegem, vamos ter reconhecimento, gratidão para com esses espíritos que nos protegem tanto, e benevolência para com todos os outros, para os que merecem veneração, aqueles espíritos muito elevados.
Nós vamos venerar esses espíritos, que eles chegaram nesse ponto por um trabalho de esforço deles mesmos, de conhecimento, de transformação moral, reconhecimento por aqueles que nos protegem, nossos anjos de guarda, nossos mentores. Vamos reconhecer, vamos ser gratos a eles por essa proteção. E benevolência para com todos os outros que ainda não atingiram esse ponto, mas que merecem de todos nós a benevolência. Hoje terminamos aqui então o nosso estudo, deixando para a próxima oportunidade a utilidade das evocações vulgares. Claudete Moura, para o divulgar.net.